Jejum, oração e caridade. São 3 remédios, né? 3 remédios de conversão. 3 remédios que a Quaresma nos oferece. Esses dias eu estava observando que o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poderia ser feito de um jeito diferente. Um jeito quaresmal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada uma dessas 4 direções tem um endereço de um desses remédios. Você quer ver? Por que eu, na Quaresma, tomo o remédio do jejum? Para recuperar a minha relação com as coisas. A minha relação com a comida, por exemplo. Mas também com tudo que eu tenho, né? Então o jejum é um símbolo quaresmal da conversão para com as coisas. E a oração? Para com Deus. E a caridade? Para com o outro. E onde fico eu mesmo? Bom, se você não tiver uma relação adequada de amor a Deus que é Pai, ao outro que é irmão, às coisas de quem eu sou, o Senhor, né? Se você, por exemplo, se torna... coloca as coisas no lugar de Deus, o dinheiro manda em você, ou a comida, né? A comida manda em você. Então você o teu Deus é o teu estômago, né? O teu Deus é aquele prato de picanha, né? Você vive para comer, não come para viver. E aí onde é que fica Deus? Se o teu Deus se as coisas viraram Deus, se você é um idólatra, né? Você está idolatrando as coisas, o seu dinheiro, aí você coloca Deus no lugar do irmão. Então Deus, eu sou Deus, Deus é igual a mim. Mas se eu tiro as coisas daqui de baixo, coloco lá para cima, se eu tiro Deus de lá, coloco aqui do lado, para onde que vai o irmão? Daqui para baixo. E aí irmão mata irmão, irmão critica irmão, e a fraternidade termina. Então, quer dizer, a Quaresma é um tempo de voltar ao equilíbrio vital. É exatamente isso. O jejum, a oração e a caridade são formas emblemáticas, são verdadeiras pomadas da alma que nos levam a recuperar o equilíbrio vital. Ao final do tempo de Quaresma, a gente não deveria estar triste porque comeu menos carne, porque fez abstinência. Não, nós deveríamos estar felizes porque estamos no peso ideal, porque estamos na fraternidade ideal, porque nós estamos curados. O Quaresma é tempo de cura. Então você aí está nos acompanhando, pode muito bem escolher um sacrifício que possa te deixar mais leve, né, no final dessa Quaresma, para você ter mais disposição de correr na direção do sepulcro vazio, né? Menos peso. Padre, vamos atender o povo? Algumas pessoas sabiam que nós teríamos o programa especial de Quaresma. A Aparecida de Lages pergunta: Padre Fábio, qual é o sentido de receber cinzas na quarta-feira? E se o senhor sabe me dizer quando foi que começou esse costume? Bom, já no Antigo Testamento, quando alguém fazia penitência, ele tinha o hábito, isso está na Bíblia, já no Antigo Testamento, de vestir-se simbolicamente de sacos, de uma roupa muito rústica, né? E colocar cinza na cabeça. Despojar das vaidades, despojar, né? De tudo. Da simplicidade. Ele era visto, aquele lá, um penitente. Né? Isso é interessante porque dentro da... Eu me lembro quando o Padre Moacir nos dava aula de penitência, né? Nos ensinava o sacramento da reconciliação. Ele falava dos penitentes públicos, dos que ficavam na frente das igrejas, né? Para demonstrar publicamente que eles estavam ali purgando um pecado. Agora, é muito curioso que quando nós, padres, impomos as cinzas sobre este povo penitente e também recebemos, né, as cinzas, a gente pode dizer 2 coisas. Uma delas é: converte-te e creia no Evangelho. Converta-se, creia no Evangelho. Então, essa é a forma mais moderna. E a outra, mais antiga, mas sempre atual, você é pó. Lembre-se, você é pó. E pó um dia vai se tornar. Então, a cinza também nos remete àquela nossa situação original, né? De sermos limitados, de sermos pobres. Tem até um salmo que diz assim: Deus sabe de que barro fomos feitos. Foi Ele que nos fez de barro, né? E Ele sabe que aquele barro é fraco, quebra. Então, lembrar que a nossa essência é maravilhosa, animada, tem alma, mas que nós somos sempre feitos de barro. E é interessante que quando a gente compreende isso, a gente fica mais tolerante com quem está do lado, né?
É engraçado como essa compreensão de que eu sou limitado tem um efeito muito positivo na vida de quem está do lado da gente. Porque se a gente não tem essa arrogância de ser perfeito, claro, a gente tem que lutar o tempo todo e a gente tem que perseguir, superar os nossos limites. Mas a nossa perseguição desse valor não pode nos fazer ficar intransigente com quem está do nosso lado, né, Padre? E é interessante porque quando eu reconheço essa limitação, eu acho que o processo natural de Deus em nós é nos fazer ter mais solidariedade com aquele que está do lado vivendo a mesma situação. A Quaresma é tempo de misericórdia, né? É tempo de reconhecer minhas fraquezas e ser mais tolerante com a fraqueza do outro, né? A campanha da fraternidade existe para isso, né? Cada ano com um foco, né? Esse ano completamente voltado aí para a questão da juventude, eis-me aqui, envia-me, né? É conversão para a fraternidade. Então, no final da Quaresma, trocando em miúdos o que aconteceu na minha vida nesse retiro, eu me tornei mais saudável. É um tempo, eu vou usar uma palavra legal, porque ela tem dois sentidos. É um tempo salutar. Salutar significa saudável, é saudável, mas é também salvífico. Então você dizia, é um tempo de salvação. Tem uma música antiga que dizia, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eu lembro que a gente rezava isso em Lavras, no seminário. Fazia parte da nossa oração da manhã, do tempo da Quaresma. Essa estrofe que fazia parte da nossa oração da manhã. Muito bem, nós estamos hoje refletindo esse tempo novo que começamos hoje, quarta-feira de cinzas, é a abertura do tempo da Quaresma, um tempo muito rico. A igreja nos convida liturgicamente a pensar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e pensar a nossa fraqueza à luz de quem nos ama. É muito bom quando nós temos a oportunidade de olhar para os nossos defeitos, quando nós estamos acompanhados de alguém que nos ama de verdade. O que a igreja nos ensina é que Deus nos ama, é capaz de compreender a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas como um pai que ama e quer ver o filho superar, no momento em que nos compreende, ele nos motiva a superar tudo isso. E aí nós temos os instrumentos de Quaresma: jejum, oração, como o Padre Joãozinho tão bem estava dizendo aqui, buscar coisas saudáveis que possam sinalizar de maneira muito concreta o nosso desejo de assumir essa salvação de Deus na nossa vida. Então, portanto, hoje é um dia de iniciar, né, as escolhas que possam favorecer este nosso crescimento. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós queremos aí fazer, eu acho que isso é saudável. Eu aprendi muito essa disciplina no seminário, que a gente precisa escrever as nossas metas. Metas cristãs precisam ser escritas para que, vez em quando, a gente volte a elas e a gente, com muita honestidade, possa reconhecer se a gente avançou ou não. Que às vezes a gente até regride, né? E depois de um tempo, você ter a oportunidade de olhar quais eram as minhas metas de 10 anos atrás. O que dessas metas eu ainda preciso perseguir? O que dessas metas eu já alcancei? É uma sugestão do programa Direção Espiritual para todos nós hoje. Fazer uma listinha aí do que nós precisamos melhorar, de quais os gestos que nós precisamos assumir para fazer com que essa salvação que nos é oferecida possa encontrar um espaço para crescer em nós.